Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à unidade 3, a nossa última unidade da disciplina de Logística Reversa. Ela aborda temas bem especiais, temas bem importantes e que fazem parte do nosso dia a dia, que é a logística reversa, o meio ambiente e a sustentabilidade. Nós sabemos que não é um tema, não é um modismo, mas sim são questões que já iniciaram, né, há um tempo o debate, mas estão cada vez mais em alta, que é a sustentabilidade ambiental dentro da logística reversa, também a questão do gerenciamento de resíduos e rejeitos. Nós já falamos um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos em outras unidades, e agora vamos falar um pouco mais a questão dos resíduos e rejeitos, que também engloba essa política. Tá? Então, a importância aí de manter essa harmonia entre as questões ambientais, sociais e econômicas, termos processos produtivos mais conscientes, também hábitos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, hábitos mais harmônicos com relação ao meio ambiente. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, convido a todos a participarem da nossa unidade 3. Eu inicio, então, com uma frase do Ansoff e do McDonald, que fala sobre a empresa se tornou vítima do seu próprio êxito. Então, nós sabemos que o meio ambiente é uma preocupação crescente, tá? E a partir dela a gente vai iniciar então todo esse processo, essa nossa fala de hoje. Tá? Então, no entanto, segundo esses autores, né, o McDonald e o Ansoff, não se observa o efeito dessas restrições no crescimento das empresas hoje em dia, mas se exige delas constantes redefinições de seu papel em relação ao meio ambiente. O Ansoff ele também fala que os consumidores dos países mais ricos, eles se tornam cada vez mais exigentes e demandam informações cada vez mais completas sobre suas compras, exigindo responsabilidade após a venda por parte do fabricante, tornando-se cada vez menos dispostos a aceitar a poluição do ambiente como um subproduto, né, como parte do seu processo da compra. Então, a sensibilidade ecológica, tanto da sociedade como das organizações empresariais, elas têm se transformado recentemente devido à crescente visibilidade, né, dos grandes efeitos aí que a gente tem observado, seja por se mostrarem realmente evidente às pessoas ou por elas terem informações sobre suas consequências percebidas aí nos desastres ecológicos. Então, nós temos aí um novo imperativo ecológico por meio da interdependência entre a economia global e a ecologia global. Tá? Então, aí se cria uma questão, um imperativo, né? Como trabalhar a economia global, o nosso crescimento, produzir cada vez mais de forma organizada, de forma que nós não vamos extinguir os recursos da natureza. Então, é um grande imperativo realmente. Então, essa percepção e a crescente sensibilidade com relação ao meio ambiente tornaram-se obrigatórias em declarações de emissões empresariais. Não tem mais como fugir disso, né? As estratégias de gestão de meio ambiente passaram a constituir a reflexão empresarial
pelo menos naquelas empresas líderes consideradas excelentes em seus setores. E o consumidor mais sensível, ele também preza, né? Ele demanda informações sobre os impactos dos produtos e processos no meio ambiente. Então, entre as diferentes variáveis que afetam o ambiente dos negócios, a preocupação ecológica da sociedade tem ganhado um destaque, tendo em vista sua relevância para a qualidade de vida das populações. Então, houve uma descoberta de um novo nicho de interesse e de oportunidades de marketing também por parte dessas empresas, que foi a chamada primeira onda do verde, que caracterizou lá nos anos 1970, que ela criou em poucos anos um certo exagero no uso de argumentos ambientais em publicidade e que a veracidade nem sempre era comprovada, levando o consumidor a desconfianças justificadas, né, obviamente, além de acarretar a teoria do limite do crescimento. Aí, então, veio a segunda onda verde, que caracterizou lá os anos de 1990, desculpa, que abandonou parte do romantismo anterior, né, e trouxe à luz ideias do desenvolvimento sustentável e outras concepções mais objetivas que permitem conviver o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Então, mais recentemente, essa visibilidade tem sido ressaltada pelas dificuldades da sociedade em equacionar esse desembaraço, né, digamos assim, dos bens produzidos em larga escala, com ciclos de vida cada vez mais curtos e com valores que não despertam interesse em consertá-los, né? Nós já conversamos sobre isso em outras unidades. Então, eletrodomésticos, automóveis, computadores, embalagens, enfim, elas têm seus custos reduzidos e uma obsolescência extremamente acelerada, né? Gerando produtos de ciclo de vida cada vez mais curtos e que nós acabamos por descartá-los, né? Não queremos, não temos interesse em mandar arrumar. Então, essa descartabilidade entra em um momento histórico no fim desse nosso século. Então, justificam-se, né, as preocupações crescentes com os impactos que produtos e processos industriais provocam no meio ambiente, com a procura de soluções para organizar esses desequilíbrios, né, os quais poderão conduzir a uma melhor estruturação e organização dos canais de distribuição reversos. Dentro da revalorização ecológica dos bens de pós-consumo, então nós já abordamos a questão da poluição pelo excesso de produtos pós-consumo que não retornam ao ciclo produtivo. Então, é uma grande preocupação. A primeira consequência disso para a sociedade é o custo de destinação final desses excessos. E para as empresas, o custo da repercussão negativa em sua imagem corporativa. Então, se a gente for aprofundar, né, mais essa questão, nós vamos perceber que os custos ultrapassam essas duas dimensões, tanto para a sociedade como para as empresas, que constituem aí os chamados custos ecológicos, que esses custos são provocados pelo impacto dos produtos no meio ambiente. Essa revalorização ecológica de um bem em fim de vida, ela é entendida como a eliminação ou a mitigação ou
redução, contenção, né, desse somatório de custos dos impactos no meio ambiente provocados pela ação de produtos nocivos à vida humana ou pelo excesso desses bens. Então, agrega-se um valor ecológico ao bem de pós-consumo por meio do equacionamento de sua logística reversa, de modo a recapturar o valor correspondente a esses custos, nem sempre plenamente tangível. Então, nem sempre se recupera esses custos de forma que se pode observar, se pode tocar. Muitas vezes é a questão mesmo ecológica que está envolvida aí nesse retorno, né? Nessa recapturação desse valor. As pressões e críticas ambientalistas ao consumo, que nós percebemos muito na mídia, ela, sem uma equivalente responsabilidade empresarial, que muitas vezes realmente as empresas deixam a desejar, elas geram novas teorias econômicas que acabam propondo a introdução desses custos ecológicos na contabilidade empresarial dessas instituições, dessas organizações. E quando envolvem todas as parcelas de degradação do meio ambiente, também atinge a contabilidade nacional do país. Embora ainda não sejam contabilizados oficialmente, vêm sendo incluídos gradativamente nas reflexões estratégicas das empresas responsáveis em relação ao meio ambiente, como forma de ação proativa para a conservação ou promoção de sua imagem corporativa e perenização, né, dos seus negócios. Diversas pesquisas realizadas nos Estados Unidos atestam que os consumidores mostram-se cada vez mais sensíveis aos problemas ecológicos e que estão dispostos a pagar mais por produtos concebidos e produzidos de maneira a causar menos impacto ao meio ambiente, ou mesmo contribuir mais para preservá-lo. Ao mesmo tempo, os exageros cometidos em nome dos produtos verdes, o uso indiscriminado de rótulos verdes, de termos como biodegradável, reciclável, né, que de significado nem sempre claro, fizeram os consumidores se colocar com uma certa restrição, né, ficaram sob reserva. Então, por outro lado, as empresas procuram adequar-se a essas novas condições e exigências desses consumidores, buscando preservar sua imagem corporativa, aproveitando as oportunidades que surgem por meio de uma nova estratégia de marketing, a qual se traduz em uma sensibilidade ecológica que impulsionará os canais reversos, entre outras atitudes ecológicas empresariais. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Então, que é um tema que mais recentemente tem se observado, né, o surgimento de uma cultura, né, que pode ser caracterizada pelo reduza, recicle, reuse, né, em roupas, em materiais, em produtos, o que a gente pode convencionar, chamar de cultura ambientalista dentro desse processo, né? E essa própria cultura, ela privilegia uma responsabilidade maior nossa, da sociedade e também das empresas, em relação aos impactos dos processos e produtos no meio ambiente. Então,
A logística reversa e a sustentabilidade, quando associadas, quando trabalhadas juntas, elas podem contribuir no aspecto econômico ao propiciar geração ou recuperação do valor dos materiais que fazem o fluxo reverso, podendo ajudar a diminuir custos para a empresa, já que o material reciclado é mais barato, né? E também favorecer a sociedade, porque esses materiais não são jogados ao meio ambiente. Então, essa parceria entre a logística reversa e a sustentabilidade, ela pode ser utilizada também como estratégia para aumentar a lucratividade dos negócios e para se posicionar estrategicamente rumo ao mundo sustentável. Por que ela aumenta a lucratividade? Né? Porque a partir do momento que se trabalha com produtos reciclados, com matéria-prima reciclada, ela acaba favorecendo a questão da lucratividade. Então, além disso, ela pode contribuir para a preservação do meio ambiente, já que os materiais não são direcionados aos aterros, né? E sim para a reutilização, reforma ou reciclagem. Dessa maneira, a logística reversa e a sustentabilidade podem se tornar complementares. As interações que existem entre as esferas sociais, ou seja, devem existir, né? Entre as esferas sociais, ambientais e econômicas, elas resultam em diferentes aspectos para se analisar, para se estudar a questão da sustentabilidade. Então, depois nós vamos ver no TBL que é um interessantíssimo tema para quem gosta de trabalhar as questões do meio ambiente, os hábitos do consumidor, né? E também as questões da empresa, processos, enfim. Tá? Então, a interface entre a esfera econômica e social, ela vai priorizar a criação de emprego e renda. Já a interseção entre as esferas econômica e ambiental, ela prioriza ações que sejam economicamente viáveis e também ambientalmente corretas. Tá? Então, nós já vamos ver no próximo material que eu vou passar, essa questão aí das esferas. Já na interação entre o social e o ambiental, as atividades sociais elas são incentivadas a fim de que não haja impacto prejudicial ao meio ambiente. Por fim, o ponto de interseção das três esferas representa a sustentabilidade em seu amplo sentido. Então, a ideia é que a sustentabilidade trabalhe esse tripé ambiental, social e econômico. Aqui que eu queria mostrar para vocês é a avaliação da sustentabilidade, foi criada pela Universidade do Michigan, adaptada, né, às três esferas da sustentabilidade. Então, onde elas se cruzam, né, aqui nós temos a sustentabilidade, onde na esfera econômica e a ambiental, nós temos a eficiência energética, o subsídio, incentivos para o uso de fontes alternativas. Então, temos que utilizar da melhor forma, né, que não dê prejuízo também e que não afete o meio ambiente. Já nas questões que trabalham as esferas econômica e social, nós também temos que pensar em organizar o social e o econômico de forma que nós também tenhamos para a população, né, geração de emprego e renda, mas de certa forma que isso não afete o meio ambiente. Também no social e no ambiental, nós temos o socioambiental,
que a gente pode chamar aí da justiça ambiental, o manejo de recursos naturais, tanto a nível global e local. Tá? Então, nós vamos ver depois ali no TBL, mais adiante, um pouco mais aí a manifestação dessas 3 esferas. Exatamente falando agora sobre o Triple Bottom Line, né, que é um conceito de sustentabilidade no ambiente empresarial, né, um conceito de grande relevância que foi criado, o TBL ou 3BL, uma referência à linha de baixo do resultado dos demonstrativos financeiros. Por quê? Porque a importância, né, da empresa pensar também não só no lucro econômico, mas também no lucro social e o lucro ambiental. Então, esse TBL ele representa o tripé da sustentabilidade. Então, são requisitos sociais, ambientais e econômicos, né, das atividades produtivas que devem ser geridas de forma integrada. Então, o TBL pode ser entendido também como o equilíbrio entre os 3 P's, né, em língua inglesa, ou seja, os 3 tipos de resultados relacionados a pessoas, people, lucro, profit, e o planet, que é o planeta. Então, aqui nós temos a visualização, né, da imagem, né, das pessoas, do planeta e do lucro, onde nós temos entre o planeta e o lucro, temos que ter uma situação, uma condição viável, entre o planeta e as pessoas, tolerável, suportável, né? E entre as pessoas e o lucro tem que ser algo equitável ou justo. Então, essa interação ela precisa ocorrer para ser para que ocorra uma sustentabilidade. Então, estamos falando em sustentabilidade, também precisamos falar sobre o que é um produto sustentável, né? E o produto sustentável ele deve ser aquele que, em todo o seu ciclo de vida, ele conta apenas com procedimentos ambientalmente corretos e socialmente justos, tanto nas atividades de produção como de apoio na empresa que o produz e também em sua cadeia de valor, sendo, consequentemente, economicamente viável. Tá? Então, essa é a definição que nós temos para um produto sustentável. Dentro dos benefícios da sustentabilidade ambiental, que são vários, eu tentei trazer para vocês alguns, né? Partindo do pressuposto de que o fato de que os recursos eles são limitados, né? Então justifica a criação de formas para atender às necessidades atuais sem afetar a vida das gerações futuras. Essa é a grande questão da sustentabilidade. É trabalhar com os recursos que nós temos, que nós sabemos que são limitados, né? Só que nós precisamos produzir e hoje nós temos muita tecnologia, nós temos muitos estudos, as empresas estão pensando mais na sustentabilidade, né? As próprias leis estão mais em cima, estão mais presentes no cotidiano das organizações, no fazer das organizações, para evitar, né, com que esses procedimentos maléficos ao meio ambiente, que eles continuem ou que se criem, né? Então, a lei está aí para realmente trabalhar em cima disso. E nós sabemos que isso acontece.
E cada vez mais essa pressão está maior, tanto pela própria comunidade, onde essa organização está inserida, e as próprias leis, né, regulamentações, normas, a própria política nacional dos resíduos sólidos é um marco muito importante na questão da sustentabilidade. Tá? Então, para que os efeitos sejam eficazes em longo prazo, as ações devem começar agora, né? Mesmo que em pequena escala. Com isso, tais estratégias podem propiciar diversos benefícios. Eu trouxe só alguns, como eu falei. Torna a operação mais econômica, propicia o desenvolvimento da economia local, possibilita a criação de parcerias vantajosas, e, enfim, tanto a questão do meio ambiente, tanto a questão da empresa. Nós sabemos que nós não podemos viver sem as empresas, as organizações, as indústrias. Nós também temos que produzir no campo. Nós também temos que viver na cidade. Como que nós vamos fazer para organizar tudo isso? Nós sabemos que as produções agrícolas, elas agropastoris, elas também geram rejeitos, enfim, que causam alguns malefícios. Como que o produtor lá na sua criação de leite, por exemplo, ele vai introduzir práticas para tornar o seu fazer diário mais sustentável, né? E como que o produtor de soja, o produtor de milho, de trigo, ele vai trabalhar com as questões de inseticidas, venenos, enfim, para que isso não afete, né, os córregos, os rios, e que venha contaminar nós, ou os próprios que estão trabalhando nessa sua atividade e que não pode faltar. Então, como fazer isso? Então, é super importante. Então, o desenvolvimento sustentável propriamente dito e a logística reversa. Então, é um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e até um futuro longínquo. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade e as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, se vocês querem uma definição para desenvolvimento sustentável, é essa. Então, há necessidade de se pensar em novas formas de produção, já comentei um pouco sobre isso, né? Me antecipei, processos e produtos que atendam às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. E é nesta perspectiva de se pensar em novas maneiras e processos produtivos que a logística reversa ela pode contribuir para promover o desenvolvimento sustentável. Então, o que eu penso? Que a logística reversa por si só, ela já contribui de alguma forma para o desenvolvimento sustentável. Mas ainda é muito pouco. Nós já vimos em outros dados anteriores que nós temos muito mais a trabalhar em cima disso. Eu tive recentemente uma orientanda que pesquisou sobre a logística reversa dos aerosóis. Né? Então, nós percebemos no seu trabalho, depois eu até posso disponibilizar para quem tiver interesse, que não é muito pouco o que é reciclado, né? É muito pouco e que as pessoas misturam, elas jogam no lixo comum
essas embalagens que podem fazer mal à própria saúde, por conter gases, né, e poluentes. Então, são várias formas aí de se trabalhar, de estudar a logística reversa, pensando na questão da sustentabilidade. Na nossa casa também, o que nós podemos fazer para contribuir, separar o lixo? Lá no nosso trabalho, o que nós podemos fazer? O que nós podemos promover ou propor, né, ao nosso gestor de mudanças para tornar as nossas tarefas diárias mais sustentáveis? Então, são questões a se pensar. Então, de qualquer forma, é importante a gente destacar, né, que a logística reversa, ela ganhou força por pelo menos 3 razões. Pela preocupação com o meio ambiente, pelas empresas perceberem que a reciclagem pode significar economias significativas para elas, e também, pessoal, que é uma forma de explorar isso, é a questão da imagem de uma empresa ecologicamente comprometida, que vai influenciar a decisão de compra dos consumidores. Então, acredito que agora, por toda essa pandemia que nós estamos vivendo, cada vez mais vai se pensar, né? Vai se pensar nas questões da sustentabilidade. Então, conforme nós já falamos anteriormente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela apresenta uma sequência lógica para o gerenciamento dos resíduos, que inicia com a busca pela não geração, depois ela segue com a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente correta. A PNRS, ela orienta que apenas os rejeitos devem seguir para a disposição final, após, logicamente, receberem os tratamentos devidos. Os resíduos, eles podem ser direcionados para diferentes destinações finais. Então, cabe ao gestor definir qual a destinação mais interessante para os seus resíduos, fazendo uso das técnicas, né, que algumas nós já discutimos aqui, né, outras que, aliás, a PNRS, ela é muito mais ampla, né, que ela, na verdade, é que nos orientou, né, e como forma de implantar e melhorar a sua logística reversa. Né? Então, a questão dos rejeitos, nós podemos perceber uma indústria, por exemplo, de metalmecânica, onde ela faz o seu reuso da água. Então, ela pega essa água, utiliza essa água, passa pelos processos como se fosse uma decantação, e ao final de tudo, ela reutiliza essa água, né, ou joga na natureza, mas já como não poluente. Né? Então, esses rejeitos, eles precisam ser tratados e para serem jogados na natureza, eles não podem ser, não pode se pular essa etapa. E a questão dos resíduos, por exemplo, uma empresa, uma madeireira que jogava na natureza os seus resíduos lá de corte de madeiras, ela pode reaproveitar, fazer, enfim, como um material fértil para gerar compostos ali para o plantio, né, de árvores, enfim. Como ela pode vender também para outros que utilizam como cama
para os aviários, então tem diversas formas aí. Mas as empresas, as que estão mais avançadas nesse processo, elas têm essa preocupação e já estão trabalhando em cima disso. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, pessoal, não é somente as grandes empresas que precisam se preocupar com questões de logística reversa. As questões que nós trabalhamos até agora são para todas as empresas, né? Não é o tamanho da empresa que vai definir o seu sucesso, a sua organização de seus processos. Então, isso é uma questão bem importante, porque muitas vezes o leigo ele tem uma ideia de que essas questões de logística reversa, de sustentabilidade, de meio ambiente, de organização de processos, isso envolve somente as grandes empresas. E não é assim. Envolve a oficina da esquina, envolve o mercadinho, envolve a costureira, envolve o cabeleireiro. Então, os resíduos sólidos, falando um pouquinho sobre os resíduos sólidos urbanos no Brasil, eles são constituídos pelos resíduos produzidos nas residências, no comércio, em pequenos geradores, nas atividades públicas, na varrição de logradouros e limpeza urbana, cuja gestão é de competência municipal. Entretanto, segundo a Lei Federal número 11.445/07, o lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços, cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Todas as etapas, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, elas são essenciais na gestão dos resíduos sólidos, o que torna importante os momentos do planejamento e da integração com outras políticas setoriais. Os dados indicam, e até nós abordamos em outros momentos da nossa aula, 5.570 municípios, ou seja, 41,7%, despejam seus resíduos em lixões ou aterros controlados, a maioria deles em cidades com menos de 15 mil habitantes, em dissonância, então, aquilo que é previsto na norma federal. Então, eles estão infringindo uma lei. As consequências dessa prática são graves para o meio ambiente, né? Tanto para o meio ambiente como para a saúde pública, decorrente do chorume que é produzido e dos gases formados pelo processo de decomposição da matéria orgânica, os quais são emitidos para o ambiente. Até eu coloquei uma pequena ilustração, né, onde esse chorume ele é absorvido, né, pelos lençóis freáticos e vai acabar contaminando ali a nossa água. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela abrange todos os tipos de resíduos sólidos e define diretrizes, princípios e instrumentos fundamentais, como o ciclo de vida do produto e a logística reversa, buscando coordenar a produção e o consumo consciente com a responsabilidade compartilhada na destinação desses resíduos. Então, essa questão da responsabilidade compartilhada ela é bem importante, por isso que na outra unidade eu convidei vocês a entrarem dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, coloquei até um link, lá explica bem a questão da responsabilidade compartilhada. Então, cada integrante da cadeia produtiva e os órgãos governamentais, eles possuem funções específicas
dentro desse manejo e controle adequado dos resíduos sólidos. Então, eu preciso saber, né, o que a minha empresa tem de responsabilidade nesse processo, para que eu não esteja gerando aí um passivo, onde eu vou ter que, uma hora ou outra, arcar com esse prejuízo, com esse problema que eu estou gerando. Então, lá está bem claro essa questão. E na questão dos resíduos e rejeitos, que também nós já falamos, né? Mas vou retomar aqui. A diferenciação entre resíduos e rejeitos, ela reconhece que o resíduo sólido, ela tem um valor econômico e social, sendo gerador de emprego e renda e promotor da cidadania. Então, aquilo que eu falei na questão do resíduo que sai da madeireira, por exemplo, pode ser tanto a maravalha, né, como a serragem. Já os rejeitos, aí já são, né, são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e também tecnicamente viáveis, eles não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Tá? Então, nós temos o artigo ali, o inciso, né, que estabelecem a hierarquia de manejo dos resíduos sólidos, disciplinando a sequência lógica de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada desses rejeitos. E aqui eu deixo uma mensagem também, que diz assim, que a responsabilidade pela integridade de um meio ambiente sadio é de todos nós, tanto das empresas, que devem pensar seus processos e produtos, quanto dos consumidores, que devem repensar seus hábitos e costumes, a fim de que todos possamos estar contribuindo para o tão almejado desenvolvimento sustentável. Conto 2017. Subestimar a necessidade de preservar o meio ambiente é caminhar para a extinção. Aqui, pessoal, as referências que eu utilizei para preparar esse material com todo carinho para vocês. Os 3 livros, que eu super indico esses 3 livros. Eu tenho eles, caso algum de vocês queiram estudar sobre esse assunto, também me coloco à disposição. Como já falei, é um assunto que eu gosto bastante, né, e que não é um modismo, ele está presente e vai estar cada vez mais no nosso cotidiano. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês nessas 3 unidades. Eu espero que vocês tenham gostado e quero dar boa sorte à avaliação final. Estudem, se organizem, que vai dar tudo certo. Nós temos um fórum Tira Dúvidas, que lá vocês podem manifestar as dúvidas de vocês com relação a conteúdo é comigo, outras questões, né, de mais burocráticas, de processo, vocês podem tirar com os tutores. Então era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.